Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui de volta pra fazer o quadro sobre patinação artística. E eu vou falar um pouquinho sobre as modalidades que existem. Porque não é só uma modalidade, não é só o que a gente vê no PAN e muito menos só o que a gente vê no gelo. Na verdade, a gente tem 5 modalidades básicas na patinação artística. A primeira é figuras. O que é figuras? São 3 círculos no chão, de um tamanho bem grande, onde você tem que fazer o que é mandado. E aí você tem desde o nível básico, onde você só tem que seguir a linha de 2 círculos, até níveis avançados, onde, por exemplo, você tem que fazer 2 círculos com diversas viradas, ou que você começa um de frente, aí vira de costas, aí vira de frente, aí faz uma virada, aí de costas. Enfim, existem diversas variações do que você tem que fazer nesses 3 círculos. E quanto mais elementos, mais difícil fica. Segunda modalidade que eu vou falar é o Open Loops. Open Loops são 3 círculos menores no chão. E nesses círculos, eles possuem uma espécie de um E, que seria a famosa bócula. Seguindo a mesma linha de figuras, você também tem as partes fáceis, onde você só segue a linha dos primeiros, e inclusive nem faz a parte da bócula, até mais difíceis, como por exemplo estar de costas e ter que fazer esse E. Tanto Open Loops quanto figuras se unem quando você está num nível internacional em uma única nota, que seria a nota de figuras. E o nível delas é dado por letras e números. Por exemplo, a 1A é uma figura do círculo de figuras e ela consiste em fazer os 2 círculos na linha. Nesse caso, o 1 é o número da figura e o A significa o pé que começa. A sempre vai ser o pé direito, B o pé esquerdo. E em figuras você segue esses números, que são entrecortados pelos números da bócula, do Open Loops. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 são figuras de figuras obrigatórias, de círculos. Mas a 14 já é uma figura de Open Loops. Então, são realmente 2 modalidades que se conectam muito. Por isso, a nota delas é dada em conjunto, em campeonatos internacionais. Campeonatos nacionais, não. Você ganha um ou ganha outro. Ou pode ganhar os 2, né? Em seguida, eu vou falar sobre dança. Que se divide em 2 categorias, mas é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque dança para campeonatos nacionais, torneio nacional é uma coisa, e quando o campeonato brasileiro, ou seja, para vaga internacional, é outra coisa. Falando no torneio nacional, dança é composta de solo dance e free dance. Solo dance consiste em uma dança com ritmo pré-determinado e com movimentos pré-determinados. Ou seja, por exemplo, tem-se uma valsa e essa valsa tem velocidade batida 108 e você tem que fazer os passos nos locais certos da quadra. São passos que foram escolhidos, como por exemplo, um impulso no canto da quadra. Você tem que fazer ele neste exato canto da quadra, que ele é determinado, na batida certa da música. E muita gente acha chato solo dance no início pra ver, porque não consegue entender. Mas quando se entende o solo dance, na verdade, é uma modalidade muito interessante. E tem, junto em dança, o free dance, que consiste realmente numa dança. Você tem que fazer o que no free dance? Você tem que botar passos que podem ser dificultados e dançar. Então a nota artística, agora inclusive em tudo, vale muito. Ele não tem muita coisa obrigatória, tirando até o momento eram 2 step sequence,
As step sequence são onde você realmente mostra a sua destreza com os pés, porque nas outras você poderia, no resto do free dance, você pode estar só fazendo passos como águia, ou avião, ou carrinho, mas na step sequence você obrigatoriamente tem que fazer as viradas dos pés, que é exatamente o que mostra mais destreza na patinação, que seriam as viradas de 3, ou bracket, rocker, counter, bócula. Tanto que essas step sequence tem níveis, que pode ser do 1 ao 5, se eu não me engano. E cada um desses níveis você tem o que é obrigatório de ser feito nela. Quando se fala do internacional, o free dance continua, só que no lugar do solo dance se entra o style dance. O que é o style dance? O style dance é literalmente a mistura do free dance com o solo dance. Eles pegaram essa dança pré-determinada e jogaram dentro de um free dance. Então fica mais palatável pra ver, porque primeiro não é sempre a mesma música que toca, no solo dance sempre vai ser a mesma música, sempre vai ter muito parecida pelo menos. E no style não, eles escolhem o ritmo, por exemplo, o ritmo do ano pode ser rock, então qualquer música de rock com a batida X tá valendo. E a partir disso você cria a coreografia, onde em um determinado momento você tem que fazer a dança obrigatória. Pra quem é mais leigo, chega a ser quase imperceptível o momento em que muda da coreografia inventada pelo técnico para o momento que entra a dança obrigatória. E essas duas, assim como em figuras, juntam para fazer a nota final de dança num campeonato internacional. Para finalizar, tem a modalidade livre. Que essa sim é mais conhecida, é o que se vê nos campeonatos do gelo, é o que se vê no Pan-Americano, que são os saltos e currupios. E não por isso não deixa de ter step sequence, a destreza dos pés continua importante, tanto que é um elemento obrigatório e também varia por nível. O livre ele vai desde o menos avançado, onde você faz só figuras, né, como carrinho, avião, pulinho, até níveis muito mais avançados, onde você faz os saltos duplos, triplos e tal. Ele não fica sozinho, ele também há uma combinação em campeonato internacional, só que não é com nenhuma modalidade diferente. Ele se combina o seu programa curto com o seu programa longo, dessa forma, dando a nota final do resultado. E aí, gostaram de saber um pouquinho mais como é que funcionam as modalidades da patinação? Se tiverem alguma dúvida, quiserem saber de qualquer coisa, mandem aqui nos comentários. E não esqueçam de deixar o likezinho de vocês. Dei um oi pra minha gatinha. Que minha gatinha. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom nela. Não consigo dar zoom na minha gatinha. Mas é isso, gente. Beijos.